Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa. Hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente. Em vez de falar de um livro específico, ou uma resenha de um livro específico, eu quero fazer um vlog de leitura de livros que eu não sei quais são. E como é que isso quer dizer? Eu participo de dois clubes, né? Eu assino a TAG e eu assino o clube do Cebolar. A TAG todo mês vai te mandar um livro, que é o livro do mês, escolhido pelo curador, e todo mundo recebe o mesmo livro. No Clube do Cebolar é uma coisa muito customizada. Então a Laís, principalmente do Cebolar, eles têm acesso ao seu Scooby. Eles podem ver os livros que você já leu, os livros que você quer ler, o que você tem, o que você deseja, né? Todas aquelas coisas que o Scooby dá de dados. E ela escolhe um livro do acervo do Cebolar para cada um dos participantes. Então acho que é muito difícil. Eu imagino que uma pessoa ou duas, três pessoas recebam o mesmo livro, porque vai depender do acervo disponível do sebo. E eu gosto muito dessa ideia, e até agora, todos os livros que a Laís me mandou, eu faço parte do clube já vai fazer mais de um ano, eu achei que foram todos muito interessantes, assim. E aí, eu queria fazer um vlog com um pacote especial. Então eu pedi pra Laís escolher 5 livros e me mandar. E essa é essa caixinha aqui, ó, que acabou de chegar. E aí, os parâmetros eram os seguintes: 5 livros, até R$100, então uma média de R$20 por livro do acervo deles, e nenhum com mais de 300 páginas, porque a minha ideia é ler esses livros e aí voltar nesse vídeo e fazer, né, as atualizações do que eu achei dos livros. Então vocês vão descobrir junto comigo, ou na verdade eu vou descobrir junto com vocês, quais livros ela escolheu, porque fora isso, eu vou abrindo aqui, não tinha nenhuma regra. Ela podia escolher o tema que ela quisesse, o gênero que ela quisesse. Ela podia escolher baseado no meu Scooby ou não, né? Se ela quisesse me tirar da zona de conforto. Ficava tudo na mão dela. Então vem um marcadorzinho assim, que super fofo. Vem eles fizeram 10 anos esse ano, então tá aqui a família Cebolar. E vambora, vamos ver os livros, ai meu Deus, que eu recebi, que a Laís escolheu pra mim. Tem uma gata passando aqui, porque tem caixa, né? Tem caixa, já caiu todos os gatos. Então vamos lá. Primeiro livro, Maria José Silveira, Aqui Neste Lugar. Eu nunca ouvi falar. Em uma época passada, pré-invasões europeias, já gostei, uma profusão de seres e povos da floresta se prepara para um embate que promete abalar a vida no planeta. Neste romance distópico e metafórico de Maria José Silveira, a fauna e a flora amazônicas, além de muitas referências da geografia e da literatura modernistas brasileiras, dividem a cena com figuras ambíguas e cômicas, como os irmãos Macu e Naima. Macunaíma, ok. Essa referência eu peguei, pelo menos. Espécie duplicada de Pedro Malassartes. No enredo que marcha de várias direções para chegar a uma arena mítica, a autora nos envolve numa narrativa que mescla humor, sensualidade e crítica social. Eu meio que amei. Essa aqui vai ser uma leitura muito diferente do que eu tô... Não do que eu tô acostumada a fazer, mas eu não conhecia esse livro. Então, começamos bem. Próximo livro. Darius o Grande Não Está Nada Bem, de Adib Koran. Não sei como falar. Vencedor do William C. Morris Award. Darius Kellner fala Klingon melhor do que Farsi e sabe mais sobre as condutas sociais dos hobbits do que dos persas. Eu também. Ele está prestes a fazer sua primeira viagem para o Irã e se sente desnorteado, principalmente tendo que lidar com a depressão, um pai distante e uma vida social praticamente inexistente. Essa parte da vida social também. Lá, ele vai conhecer a família de sua mãe e também Sohrab, o garoto que mora na casa ao lado que está prestes a mudar a sua vida. Sincero, apaixonante e absolutamente real. Se eu pudesse, moraria neste livro para sempre, diz Becky Albertalli, autora de Com Amor, Simon. Gostei também. Eu acho que esse aqui é um romance LGBT, hein? Já gostei, vambora. Dois acertos. Meu nome é número 4. Uma história cultural. Não, eu não sei ler. Por que eu tô lendo? Eu não sei por que eu falo de livro na internet se eu não sei ler. Meu nome é número 4. Uma história real da Revolução Cultural Chinesa, de Teng Xingye. Chegou o dia do meu exílio na prisão agrícola, um dia típico de novembro de Xangai,
úmido e um pouco frio, com o céu nublado. Meus 2 irmãos, mais velhos, silenciosamente amarraram com corda de palha grossa minhas caixas de madeira e meu colchonete para a viagem longa e difícil. 1 hora depois, deixei minha casa, pensando se um dia voltaria a andar por aqueles 3 cômodos, dormir na cama da tia-avó ou ficar de pé no pátio interno e olhar para cima, para o quarto onde meus pais tinham vivido e morrido. Quando chegamos ao centro esportivo do distrito, para onde todos os exilados tinham recebido ordens de ir, meus irmãos deixaram no chão a minha bagagem. Minha irmã mais nova, número 5, estava chorando. Número 3 ficou olhando para a calçada molhada. Os guardas me disseram que apenas aqueles que iriam para a fazenda poderiam entrar no prédio. Tinha chegado a hora dos meus últimos momentos com minha família. Comecei a chorar alto. Uau! Uau, isso é não ficção. É isso? É uma história real? Biografia. Uma história real. Gostei. O Sermão sobre a Queda de Roma, de Jérôme Ferrari. Também nunca ouvi falar de nenhum desses livros. Na contramão de tantos heróis romanescos, Mathieu e Libero não querem mais saber de Paris. Mathieu e Libero deve ser, não sei. Amigos desde a infância, os 2 renunciam aos estudos de filosofia e às promessas da metrópole para retornar a Córcega e assumir a gerência de um bar. Em pleno verão, não faltam clientes e garotas, a bebida é farta e o negócio prospera. Tudo vai bem nesse que parece ser o melhor dos mundos possíveis, feito à imagem e semelhança de seus jovens demiurgos. E tudo continuaria assim, não fosse a persistência em que o Sermão sobre a Queda de Roma cuida de demolir toda e qualquer ilusão de seus protagonistas. Trauma! Num movimento vertiginoso, o romance de Jérôme Ferrari faz do bar dos 2 amigos o ponto sobre o qual se abatem os fantasmas do desejo e da história, os próprios e os alheios. Ao fio dos capítulos, vai se armando uma grande coalizão. As pequenas misérias da vida de aldeia juntam-se às grandes catástrofes do século XX. Amando. A queda do Império Francês mistura-se ao fim do poderio romano. A figura de um avô amargurado confunde-se com a de um bispo da antiguidade. Tudo para pôr fim à utopia erótica e etílica de Mathieu e Libero, e para fazer de Jérôme Ferrari um dos nomes mais decisivos da narrativa francesa contemporânea. Vencedor do Prêmio Goncourt de 2012. Amei? As sinopses estão incríveis! E o último, Billy Hayes com William Hoffer, Expresso da Meia-Noite, livro que deu origem ao filme vencedor do Oscar. Não vi o filme e também não conheci o livro. Então vamos lá, best-seller mundial. Expresso da Meia-Noite conta a história visceral e real, já gostei, de um jovem e seu encarceramento em uma prisão turca. Um clássico relato de sobrevivência e de persistência contado com humor, honestidade e coração. Em 1978, se tornou filme homônimo, um sucesso de público que arrebatou plateias pelo mundo, chegando a receber 2 Oscars. Em 1970, Billy Hayes era um estudante de letras que havia largado a faculdade em busca de aventuras que serviriam de inspiração para seus escritos, tal qual foi seu herói, Jack London. Seu despertar foi doloroso. Preso no aeroporto de Istambul ao tentar embarcar em um avião carregando 2 quilos de haxixe presos ao corpo, pegou pena de prisão perpétua. Depois de 5 anos brutais, esforços implacáveis por parte de sua família para conseguir sua soltura e infinitos planos de fuga, Hayes decidiu, então, resolver a questão com as próprias mãos. Numa noite escura, durante uma grande tempestade, ele deu início à sua ousada e desesperada fuga rumo à liberdade. Esta espantosa jornada, contada com as palavras do próprio Billy Hayes, desses 5 anos de inferno na Terra e da provação angustiante pela qual passou durante a fuga. Gente, mas os livros estão, assim, incríveis. 5 livros que eu não conhecia e dos quais eu nunca tinha ouvido falar, mas que a sinopse já me deixou curiosa. Pra caramba, aliás, porque eu não sei nem por qual eu começo. Mas então me aguarde, porque agora eu vou ler os 5, voltar aqui e contar pra vocês o que eu achei de cada um. Até já. Bom, terminei o primeiro livro, Darius o Grande Não Está Nada Bem. Eu comecei por esse porque é uma leitura jovem, então eu imaginei que ia ser rápido de ler. E realmente foi muito rápido de ler. Eu li em 1 dia e meio, 2 dias. Li muito dele na live de 72 horas do Jeff, que eu tentei acompanhar o máximo possível. Aqui a gente tem a história do Darius. Ele é meio americano, né? O pai é americano, a mãe é persa. A mãe veio do Irã muitos anos atrás, conheceu o pai, casaram.
Aí eles tiveram o Darius e 8 anos depois eles tiveram a Lalé. Então o Darius também é o irmão mais velho. O Darius sofre de depressão clínica. Então ele toma remédios, ele vai num psicólogo, e o pai dele também. Então é muito interessante quando ele coloca sobre isso, que os dois tomam remédios no mesmo horário, por exemplo. É algo que os dois têm em comum, mas o Darius sente que cada vez menos ele tem coisas em comum com o pai. Então ele sente essa distância entre os dois, apesar de muita coisa parecer que é mais a depressão falando, sabe? É ele que sente as coisas, não é que elas são assim. Então, por exemplo, os dois gostam de Star Trek e todo dia eles assistem um episódio de Star Trek juntos. E aí, uma hora, eles vão todos pro Irã conhecer os avós, porque o avô tá doente. E não acham que ele vai durar muito, então querem que os netos os conheçam, porque eles só conhecem pelo Skype. Então eles vão pro Irã. E no Irã o Darius se encontra. Assim, o Darius não fala persa. A mãe falou mais persa com a Lalé. A Lalé é fluente em persa. E o Darius já se sente um pouco inadequado porque ele não é fluente em persa. Então é muito interessante. Eu acho que isso é uma questão da própria depressão falando, é que ele se sente muito inadequado o tempo inteiro. E uma coisa que esse livro vai fazer é trazer um pouco de perspectiva para quem não passa por isso, né? Então, se você tem um amigo que tem depressão e que sofre de algumas dessas... Que sofre, não necessariamente depressão clínica, mas mesmo só depressão pontual, às vezes, enfim. Ele ouve muito, por exemplo, o que te deixa triste? E ele não sabe explicar o que deixa triste, porque no caso dele é uma questão química, né? Então, eu acho que esse livro pode trazer muita empatia, né? Principalmente, eu gosto que é uma leitura jovem, porque eu acho que muitas vezes os próprios jovens não sabem lidar com esse tipo de coisa com outra pessoa, né? Você sabe muito como você se sente, mas não como o outro se sente. Então, acho que esse é um livro que vai falar muito dessa coisa de você ter empatia, de você não saber o que o outro tá passando, e mesmo que você saiba que a pessoa tem uma depressão, se você não tem, você não sabe o que é, né? Você não percebe as coisas como ela percebe as coisas. Então, eu acho que esse é um ponto muito positivo do livro. No Irã, ele vai conhecer o Sorabi, que ele ajuda o avô do Darius, né, em algumas atividades ali na casa, e eles acabam virando amigos. Eles têm mais ou menos a mesma idade, e o Sorabi convida o Darius pra jogar futebol não americano. Eles reforçam isso várias vezes, que é o nosso futebol. E ele está super bem, e assim, eles se tornam amigos muito rápido, e eles parecem que enxergam o mundo meio que da mesma forma. O Sorabi aparentemente também é um jovem muito sozinho, né? Ele é filho único, o pai dele tá preso porque o pai dele participou de protestos. E aí essa história é o máximo que a gente vai ter de contextualização do Irã hoje. Porque de resto, pelo menos nesse volume, porque eu descobri que esse aqui é o primeiro de uma série, ou de uma duologia, eu sei que tem mais um. Mas eu fiquei pensando no começo que ia rolar um meio romance LGBT, e várias vezes ele dá a indicação de que talvez o Sorabi e o Darius tenham um relacionamento um pouco mais profundo do que só amizade. Mas ele nunca desenvolve isso nesse livro. Talvez ele desenvolva no segundo. A capa do segundo me dá a entender que sim. Mas, por exemplo, como é que ele vai lidar com isso se é ilegal ser gay no Irã? Esse é o tipo de coisa que ele não toca no assunto aqui. Ele não toca no assunto das mulheres não poderem trabalhar, ele não toca em várias coisas nesse livro. O máximo que a gente tem é o pai do Sorabi participou de uma manifestação e foi preso, e eventualmente ele é morto na cadeia. É isso que a gente sabe, é o máximo que a gente tem de que nem tudo no Irã é bom. Fora isso, as experiências do Darius no Irã são ótimas. Ele adora tudo, arquitetura, ele adora tudo que ele vê, tudo que ele passa a conhecer, ele gosta. Então, assim, é um livro juvenil. Acho que a Laís acertou em me mandar, porque é o tipo de história que eu leio rápido e que eu gosto de ler até, mas não é uma série. Se for mesmo uma série, uma duologia, que eu vou continuar, porque eu não tenho mais paciência para histórias jovens, não vou negar. Eu como uma senhora da terceira idade, eu não tenho mais paciência para adolescentes lidando com a vida, eu realmente não tenho. Então, bom, dei 3 estrelas, é bom. Recomendo se você tem alguém jovem com quem você quer conversar sobre empatia, sobre depressão, sobre esse tipo de coisa. Pode ser uma boa forma de abrir essa conversa. Mas, pessoalmente, não é uma história que eu vou continuar. E não era uma história que eu escolheria pra mim mesma, assim. Então, acho que
valeu pela experiência. E agora, vamos pro próximo livro. Pois bem, terminei o segundo livro desse vídeo. Meu nome é número 4. E a gente vai acompanhar aqui a história da Qin Xingye, na China. Ela nasceu em 57, então ela viveu os primeiros anos da Revolução Cultural do Mao. E aí ela vai contar como é que foi para a família dela, ela era a quarta de 5 irmãos, lidar com essa revolução cultural, né? Essa coisa nova que estava acontecendo na China. O pai dela tinha uma empresa, uma fábrica, e aí o Mao, ele nacionalizou tudo. Então, o pai dela foi obrigado a vender a fábrica para o governo a um custo muito baixo, perdeu o emprego, obviamente, e começou a trabalhar na fábrica como um ajudante. Só que o pai dela tinha um problema na perna, então ele não podia fazer muito trabalho e ele tentou fazer uma operação clandestina e deu vários problemas, ele acabou morrendo. Logo depois, acho que 3 anos depois, ela perdeu a mãe também. Então, ela e os 5 irmãos acabam sendo criados por uma pessoa que ela chama de tia-avó. Mas depois a gente vai entender que não é da família, não tem proximidade sanguínea. Na verdade, a tia-avó foi vendida para os pais dela quando ela tinha 20 anos, porque ela tinha tido 2 casamentos fracassados, entre aspas. Casamentos fracassados aqui quer dizer que os 2 maridos morreram. E a mãe dela, da tia-avó, de quem a gente acho que não sabe, nunca descobre o nome, se eu não me engano. Ela só é conhecida como tia-avó. A mãe dela decide vender a filha porque ela já casou 2 vezes, ela não vai fazer mais nada. Então a tia-avó é vendida como escrava, basicamente, porque ela tem que fazer, ela não tem salário, ela vai viver com a família, ela faz tudo pela família, enfim. E ela cuida, então, com a morte do pai e da mãe da Qin Xingye, a tia-avó passa a ser responsável pelos 5 filhos. Os 2 primeiros são homens e as 3 mais novas são mulheres. Isso é importante. Isso é importante porque o primeiro filho normalmente é o que vai para a universidade, é o que ia para a universidade. O segundo vai trabalhar e as 3 meninas normalmente são trocadas em casamento. Então era meio que o que elas esperavam, apesar das meninas estarem indo para a escola, então elas terem vontade de estudar, elas quererem continuar estudando. Só que a Revolução Cultural mudou o currículo das histórias e tudo meio que se politizou, pelo que ela conta aqui. Então aos 16 anos, as pessoas, quando ela estava com 16 anos, o que acontecia? As pessoas estavam saindo do interior da China, indo para cidades, provavelmente para conseguir emprego, para conseguir sobreviver de alguma maneira, porque o interior era muito pobre. E o governo precisava de mão de obra para arar a terra, para fazer as coisas no interior, né? Tinha que alimentar muita gente. Então ele lançou uma lei que quem tivesse mais de um filho na cidade deveria mandar um dos filhos pro interior para fazer trabalho de terra na terra. Então, se o pai tivesse 2 filhos, ele tinha que escolher um e mandar pro interior. Uma situação, acho que bizarra, completamente. E dos 5 filhos né, dos 5 irmãos com a Qin Xingye, qual que era o problema? O primeiro estava na universidade, então ele não podia ir. O segundo já tinha um emprego, então ele não podia ir. A mais nova estava começando a escola, então ela não podia ir. Então era ou a Qin Xingye ou a terceira, número 3, que a gente também não sabe o nome. E aí ela fica se sentindo muito mal e se voluntaria para ir. Ela se oferece como tributo, né? O momento Jogos Vorazes. E aí ela tem 2 opções. Ela pode ir para 2 lugares, que ela pode escolher, pelo menos. Olha que maravilhoso. Ela pode ir pro interior que acabou de ter um surto de hepatite, ou ela pode ir para um lugar chamado prisão agrícola. E aí eu fiquei achando que era uma prisão, é chamado de prisão agrícola porque era isolado em volta, né? Era no meio do nada, alguma coisa assim. Mas, na verdade, a prisão agrícola, vou ler um pedacinho, era chamada de Dafeng, Grande Colheita, e ficava perto da costa do Mar Amarelo. A fazenda fora criada no início dos anos 50 para receber prisioneiros políticos
depois se tornara campo de trabalho para outros criminosos. Era uma prisão real, eles tinham prisioneiros ali e eles estavam mandando crianças, adolescentes, 16, 17, 18 anos, para trabalhar a terra, porque também era uma fazenda. Então ela vai para lá, aos 16 anos. E aí a gente vai acompanhar o que é a vida dela na fazenda agrícola, na prisão agrícola, e até ela eventualmente sair de lá. Um bom livro, gostei de ter lido, é muito, muito tenso, uma história muito difícil de ler, apesar da autora não colocar muito sentimento. Ela vai te dizer que ela chorou a noite inteira, ela vai te dizer que ela se sentia muito solitária, muito afastada da família, mas ainda assim eu acho que não é um texto meloso, sabe? Ela tá te falando os fatos, então é uma boa leitura. Eu gostei de ter lido esse livro, de novo, um livro que eu não conhecia, como vocês viram na introdução, e achei interessante. Ela publicou esse livro em 87, se eu não me engano, em 87, depois de fugir para o Canadá. 97, depois de fugir para o Canadá. Então, segunda leitura do nosso projetinho aqui com o Cebular, muito boa, achei melhor que a primeira, gostei mais que a primeira. E aí então eu volto em breve para falar sobre o terceiro livro. Pois bem, terceiro livro lido aqui do nosso desafio Cebular, não sei como eu vou chamar esse vlog aqui, mas terminei o terceiro livro, O Sermão sobre a Queda de Roma. Eu tava muito curiosa com esse livro, a sinopse me chamou muito a atenção e eu não gostei. Vou ser muito clara e objetiva. Aqui a gente vai acompanhar a história de duas pessoas, o avô e o neto. O avô é o Marcel, o neto é o Mateus, eu vou chamar de Mateus. E a gente vai acompanhar eles na perda da ambição, a perda do desejo, a coisa do nivelamento por baixo. Então, por exemplo, o Marcel, ele nasce ali na Primeira Guerra, e durante a Segunda Guerra ele quer lutar, ele quer ir pra frente mesmo, pro tiro de frente da guerra. Só que o máximo que ele faz é virar um trabalhador administrativo, ou seja, ele tá na guerra, mas não muito. Ele quer fazer uma coisa, mas não chega lá. E aí ele casa, é um casamento arranjado, mal arranjado, e ele tem um filho, e na hora que o filho dele nasce, a mulher morre. Então é uma série de desgraças que vão acontecendo com ele. Não podendo criar o filho, ele manda o filho pra irmã criar. A irmã tem uma filha, e ele acha, olha, pelo menos ele cresce como irmã, né? Porque ele vai estar sozinho aqui, vai estar só eu e ele. Isso aqui não adianta, eu não sei o que fazer. Então ele tinha todas essas ambições pra ele mesmo, né? De ser um militar, de ter uma família imponente, e ele acaba sozinho, sem nem o próprio filho. O filho e a irmã adotiva, né? A prima, começam um romance, e mesmo pro horror de toda a família que desaprova, eles casam e têm um filho. O Mathieu é um deles, Mateus é um deles. E aí, o Mateus tá cursando filosofia na escola, na Sorbonne, se eu não me engano, é uma puta escola francesa, com um amigo, com o Líbero, e eles estão para fechar o curso, para terminar o curso, e um bar de um vilarejo de onde eles são fica disponível para ser alugado. E aí eles decidem que eles vão investir nesse bar para transformar em negócio. Esse bar, ele dá, o autor, o Ferrari, dá o histórico desse bar pra gente, e assim, as últimas 3, 4 pessoas que tentaram gerar um negócio naquele bar, não funcionou. Foi por água abaixo. É quase como se o bar sugasse a energia dessas pessoas, sugasse a ousadia dessas pessoas. Então, quando o Mathieu e o Líbero chegam lá, eles começam, né, a cuidar do bar, começam a fazer tudo, vai dar muito sucesso, mas rapidamente a coisa se inverte. E assim, o autor escreve bem, acho que isso a gente não pode negar, ele escreve bem. Mas é uma história que a gente já viu, né? É uma história meio padrão do mundo, né? Nascer, viver, morrer. Tirando talvez o casamento entre os primos, né? Essa coisa meio doida aí.
não é um livro muito surpreendente, acho que você vai ler mais pelo estudo dos personagens, mas nem isso eu gostei muito, porque eu não consegui me aproximar de nenhum personagem, não consegui gostar de ninguém nesse livro. Não que eu precise gostar pra ler, mas eu preciso pelo menos ter alguma empatia com algum personagem. Eu não tive muito, pra ser sincera. Mesmo com vilões, a gente pode ter certa empatia pra entender o que eles passam. Aqui não tem um vilão certo. Talvez o vilão seja a vida mesmo, sabe? Você faz planos e a vida vai lá e fala, não é isso que vai acontecer. Pode esperar que vai acontecer exatamente o contrário. É isso, é um livro meio depressivo. Vamos dizer assim. Confesso que eu não gostei muito. Então, agora, nesse momento, a gente tem um 3 estrelas, um 3 estrelas e meia e um 2 estrelas. Então, a gente tem mais 2 livros pra ler. Vamos ver o que vem por aí. Pois bem. Bom, vamos falar sobre Expresso da Meia-Noite, o quarto livro desse projeto que eu leio. Oi, Chloe. A gente vende o livro... Eu vou deixar o rabo dela passeando. A gente veio de um livro 2 estrelas, com o sermão sobre a queda de Roma. E esse aqui foi 4 estrelas. Eu gostei demais. Esse livro é frenético. Esse livro é frenético. Sem brincadeira. Então, o Billy Reis, aos 20 e poucos anos, ele tá na Turquia, a turismo, e na hora de embarcar pra Europa, ele é pego no aeroporto com 2 quilos de haxixe preso ao corpo. Aquele programa, acho que chama Aeroporto mesmo, do Discovery, do National Geographic, é a primeira cena desse filme, é ele sendo preso no aeroporto. Então, você tem... já é uma cena intensa, já é uma cena super frenética, porque ele chega a passar por um ponto de controle, ele é pego no segundo. Então ele acha que ele já tá salvo e de repente ele não tá. Ele é preso e levado pra uma cadeia turca, e aí é onde ele vai ficar em torno de 5 anos. Eu não sei se ainda hoje, mas naquela época a Turquia era incrivelmente forte quando se tratava de crimes de droga. Então, qualquer pessoa que eles pegassem com droga, a pena era muito longa. Ele encontra ingleses, americanos, noruegueses, ele vai, obviamente, pro bloco dos estrangeiros, e ali ele encontra pessoas que têm 30 anos nas costas pra cumprir. Então é uma cena meio difícil. Ali na prisão ele vai conhecer todo o sistema turco, que é uma bagunça, e vai acabar fazendo amigos, né? Vai acabar conhecendo as pessoas que estão ali já há mais tempo. Ele acaba fugindo. A fuga dele, acho que é uma das cenas mais insanas desse livro. É muito maluco, é muito eclético, é muito frenético, é muito doido. Eu não conseguia largar. Eu li esse livro em 2 dias, mas assim, é um livro curto até, não é tão longo. Mas eu li em 2 dias, eu não conseguia largar o livro. Eu não conhecia essa história. Tem um filme, diz aqui na capa, um livro que deu origem ao filme vencedor de 2 Oscars. Tem um filme, um desses Oscars, inclusive, foi pro Oliver Stone, que foi quem adaptou o livro pro cinema, né? O filme é de 78, tá na Netflix, mas é muito ruim. É muito ruim. Assim, se você lê o livro, o filme é muito ruim. Só dizendo, eu não sei como é que o Oliver Stone levou o Oscar, porque, inclusive, a fuga é completamente diferente no filme do que no livro. A minha teoria é de que eles não tinham verba pra fazer tudo que ele faz aqui, porque ele nada um tanto, ele vai pra selva, ele pega trem, ele pega um ônibus, ele pega um táxi, que mais? Ele cruza a fronteira com a Grécia a nado, numa área que é incrivelmente militarizada, porque a Grécia e a Turquia têm lá seus problemas. É muito, muito densa. A fuga dele é muito intensa, acho que é a melhor palavra. No filme, é uma besterol. É um besterol completo, a forma como é feito. Eu achei, pelo menos. Depois eu vi algumas pessoas comentando sobre o filme que acham que é um grande clássico. Enfim, eu realmente não foi pra mim o filme. O livro é muito melhor. Nesse caso, é um caso clássico de o livro é muito melhor do que o filme. Muito. A fuga, inclusive. Então, aqui eu diria que foi um acerto enorme da Laís. 4 estrelas. Adorei.
Eu vou mandar pro meu pai, que meu pai também gosta de livros assim, pra ele ler, ele também não conhecia. E gostei muito da experiência de ter lido esse livro. E agora a gente vai pro último desse projetinho. Até já. Bom, sem planejamento nenhum, eu deixei o melhor pro final. Na verdade não. Eu comecei a ler esse livro e eu li umas 20 páginas, mais ou menos. Só que ele tem muita informação no começo. Porque ela vai explicar pra gente os povos e tudo mais. E aí eu achei que era muita coisa, eu peguei outro pra ler. Mas voltei a ler ele assim que eu terminei os outros 4 e aqui neste lugar da Maria José Silveira, 5 estrelas. 5 estrelas. Eu adorei esse livro. Depois que eu passei daquelas páginas do infodump, né, que o pessoal chama, que é o tanto de informação que vem logo no começo para explicar os povos, explicar tudo o que tá acontecendo, contextualizar tudo, a leitura fluiu, que foi uma beleza. Basicamente, o que a gente tem aqui é uma época pré-colonial e os homens sem cor, que a gente sabe quem são, estão organizando um ataque ao primeiro povo. O primeiro povo que é defendido pelas Icambiabas. Deixa eu ver se eu tô falando esse nome certo, porque esse nome, na verdade, cada hora eu li de um jeito. 1 hora depois. Eu acho que é Icambiabas. Icambiabas. 2 horas depois. Ou Icamiabas. Eu não sei porque eu tô falando tudo errado. 2000 anos depois. Icamiabas. Icamiabas, esse é o nome delas. Elas são tipo as Amazonas, né? Então elas protegem o primeiro povo. É um exército de mulheres guerreiras. É uma sociedade matriarcal. Elas na verdade, quando elas entram em guerra, os homens, né, dos inimigos, elas podem até sequestrá-los para usá-los como reprodutores. E alguns acabam sendo convidados a viver com elas e eles aceitam, enfim, e aí eles seguem a vida. Que mais? O primeiro povo é o primeiro povo, né? Eles têm completo cuidado com contato com a terra, e a terra tem um cuidado com eles. E eu acho que a parte que eu mais gostei desse livro, a parte que eu mais gostei desse livro foi quando eles estão para ser atacados e aí a própria terra e os entes que ela tem se levantam para defender o primeiro povo. Então a gente vai ver o Saci, o Curupira, todo o folclore brasileiro aparece aqui para defender o primeiro povo. E eu achei isso lindo, 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 lindo. Além, é óbvio, da escrita da Maria José, porque é muito bonita, é muito poética. Ela faz muito bom uso do folclore brasileiro, ela parece conhecer muito do folclore brasileiro, e eu adoro ler sobre folclore. E isso é uma coisa que eu não falei pra Laís. Então a Laís me mandou esse livro aqui na sorte e matou a pau. Foi o melhor livro que eu li desse projeto, que eu gostei demais, eu quero fazer de novo. Então a gente teve aqui, ó, 5 estrelas. A gente teve 4 estrelas com Expresso da Meia-Noite. A gente teve 3 estrelas e meia com O Meu Nome é Número 4. A gente teve 3 estrelas com Darius o Grande Não Está Nada Bem. E a gente teve 2 estrelas com O Sermão sobre a Queda de Roma. E eu acho que esse projetinho, né, eu fiz meio que no chute, na sorte, eu não sabia o que esperar. Eu sabia que a Laís é muito boa em curadoria, mas eu não sabia o que esperar com 5 livros de uma vez só, né? Um livro de cada vez, um livro por mês é fácil. E eu acho que foi um projeto super divertido, porque eu gosto muito de ler livros que eu não conheço ou sobre o qual eu sei muito pouco. Pra mim é muito divertido descobrir, né? A descoberta de uma história pra mim é muito legal. Até por isso eu acho que eu leio tão pouco livros da hype. Assim, quanto mais hypado um livro, menos me interessa. E eu acho que é porque eu gosto dessa sensação de encontrar uma história, de descobrir por mim mesma. E esse projetinho definitivamente foi isso, porque a gente tá falando aqui de 5 livros que eu nunca tinha ouvido falar. E, inclusive, o da Maria José Silveira foi publicado ano passado, então é bem novo. Os outros acho que tem um pouquinho mais de tempo, mas ele é bem recente e eu fiquei pensando, eu não ouvi falar nada dele, então, ou não lembro, porque eu tenho memória de peixe. Eu definitivamente vou fazer mais desse projetinho
E me conta se vocês já leram algum desses livros ou se já conheciam esses livros. Porque eu fiquei muito curiosa agora pra saber se todo mundo já sabia desses livros, menos eu, que tende a ser o comum. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é uma coisinha um pouquinho diferente, um vlog um pouquinho diferente, que definitivamente eu vou fazer de novo. Me diverti muito, me diverti demais, não sabendo o que esperar dessas histórias, nunca tendo ouvido falar delas, então eu acho que é bem o tipo de vídeo que eu vou fazer mais por aqui. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!